Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Universo Doc, o podcast com informação, conteúdo e conhecimento sobre carreira médica. Eu sou Renato Gregório e, junto com Alice Seles e com Guilherme Sargentelli, somos hosts desse programa. No episódio de hoje, vamos falar sobre transição de carreira médica. Aquela situação em que o médico começa atuando dentro de redes, fazendo plantão, e num dado momento ele vê a necessidade de ter algo mais, de empreender, de ter seu consultório, de dividir um consultório, ou seja, de ir além de ser um funcionário ou um colaborador de uma rede, de um hospital ou de um ecossistema de saúde. E para bater esse papo hoje com a gente, eu tenho aqui o Dr. Márcio Toledo. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Dr. Márcio é um cardiologista, né? Meu cardiologista, inclusive, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela SBC, é gestor de uma das maiores UTIs, né, de uma rede da América Latina. É formado também em médico de esporte, clínica médica, geriatria, terapia intensiva e também em nutrologia, né? Atua fortemente na educação de pacientes e na prevenção cardiovascular. Márcio, seja muito bem-vindo aí ao nosso papo, vai ser um prazer a gente conversar. E para lembrar vocês que todos os episódios do nosso programa estão disponíveis no YouTube, no nosso canal universodoc.oficial, no Spotify, Universo Doc, e no nosso site, universodoc.com.br. Né? Márcio, para a gente começar a bater esse papo, assim, você está aqui não é à toa, né? Você, além de ser um excelente médico, você transitou bem e transita bem no mundo corporativo, você tem uma legião de pacientes, né, que você atende em várias áreas. Conta para a gente um pouco assim, como é que foi essa trajetória, como é que isso tudo começou, um pouco da tua história e o que você tem feito hoje. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero dizer que é fácil ser seu médico, ser cardiologista, porque está sempre cumprindo as ordens, fazendo os exercícios, né? Está sempre fininho, isso ajuda bastante. Primeiro agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, que é uma honra poder estar aqui com você, é uma pessoa que eu admiro muito. E é muito interessante essa posição que você tem assumido, né, como um educador médico. Isso é muito importante. Queria parabenizar também a DOC por essa grande empresa que ela é, ter resistido à pandemia. Quantas empresas fecharam, né, irmão? E você resistiu, quer dizer que você faz a coisa certa, é uma empresa idônea, é uma empresa que resistiu a tudo isso que a gente passou, né? Esse caos aí mundial, e a gente está aqui hoje podendo comemorar, né, com esse podcast. Enfim, o meu agradecimento de coração. Obrigado. Bom, falar sobre carreira médica é uma coisa que me inspira muito, porque realmente, como você falou, eu transitei muito nas duas áreas e transito ainda, né? Então, o médico, ele é um autônomo, ele é dono do próprio nariz. Mas, infelizmente, tem essa questão toda envolvida, né, que quando um médico se forma, ele geralmente ele está inseguro da sua formação. Então, ele vai procurar um apoio, um porto seguro, seja num hospital ou numa clínica, alguém que ele possa estar por perto ali, controlando as suas ações, vendo o que ele está fazendo. Então, ele fica muito inseguro de assumir uma carreira solo, por exemplo, de consultório. E, além do dinheiro fácil, você fez um plantão, você ganhou dinheiro. Né? Você fez 2 plantões, você ganhou o valor dos 2 plantões. Você fez 10, 20 plantões, você vai ganhar proporcional no outro mês. Só que isso vira uma bola de neve. E o que hoje nós temos é um número considerado de profissionais frustrados, não com a medicina, mas com as opções que ele teve lá atrás, e chega um momento que ele fica refém daquela vida que ele construiu e não consegue migrar para essa vida linda, que é a vida de autonomia, de ter um consultório, de ter seus pacientes. Então, isso é um desafio para muita gente. Cara, muito legal.
Como é que, eu acho que assim, a tua leitura é perfeita, porque às vezes uma decisão, né, que no primeiro momento é a decisão mais fácil, a decisão mais controlável, mais segura, se o médico, num dado momento, não tiver um plano, né, para usar essa decisão inicial ao seu favor, justamente nesses primeiros momentos, e depois, né, ter mais autonomia como médico, né, levar seu sonho adiante, aquilo que fez ele buscar a medicina, né, e ter mais autonomia e praticar a medicina que ele queira. Vamos dizer, essa decisão é muito tênue, né, é muito... tem um time, às vezes o médico perde esse time, né? Como é que foi assim para você a entrada nesse ambiente corporativo, né? E assim, o que de bom tem assim esses primeiros momentos assim no ambiente corporativo? Bom, eu trabalho na maior empresa, né, de hospitais da América Latina. Estou gestor, né? A gente fala que eu sou gestor, né? Mas não, você está gestor. Eu estou gestor nesse determinado momento. Você é gestor de uma UTI, não é isso? De uma UTI. Eu sou gestor de uma UTI, onde a gente vê de tudo, né? Agora, o médico, ele tem uma formação muito escassa na faculdade. Não só da medicina, mas dos acessórios, que são tão importantes quanto a medicina. Então, o médico, ele não sabe nem cobrar uma consulta. O médico, ele não sabe montar um consultório. Ele tem essa dificuldade. Ele não tem... não tem ninguém assessorando ele nem para qual especialidade que ele vai ter. Então, ele às vezes escolhe uma especialização, e eu conheço inúmeros colegas que escolhem especialização e depois de formado eles não era isso que eu queria. Mas não tem uma assessoria, não tem pessoas ajudando esse médico. Isso dificulta muito o trabalho do médico, a formação dele, e ele cada vez mais enfiado dentro dos hospitais, vivendo de plantão e sendo empregado, ao invés de ser empregador. Né? Então, acho que é basicamente isso. E assim, a gente tem um autor aqui, que é um educador financeiro, o Dr. Francinaldo Gomes, que ele é um neurocirurgião, educador financeiro. Ele fala muito isso, ele fala assim, o médico ele foi formado para ter autonomia, para ter... né, para ser um protagonista, não para ser um funcionário. É claro que assim, né, no mundo real você acaba tendo isso, mas quando a maioria dos médicos tem esse pensamento, acaba que o ato médico, né, acaba sendo controlado por corporações de uma maneira geral, e muitas vezes o que você colocou muito bem, o médico se frustra dentro desse ciclo que ele entra, né? Agora, uma corporação como essa, né, que ganhos você tem, além da questão do dinheiro, né, vamos dizer, do dinheiro certo, da previsibilidade? Que mais você vê como ganhos assim, de trabalhar numa rede, ser, vamos dizer, funcionário? E outra coisa, e lá você, como é que é o sistema? É CLT, é PJ? Como é que funciona isso? Hoje, praticamente, você não tem médico com carteira assinada. Isso é muito difícil. Acho que apenas uma rede aqui no Rio de Janeiro que pratica essa modalidade, mas a maioria é firma, né? Você tem que abrir uma empresa, no seu nome você é contratado para prestar um serviço para aquele hospital, para aquela clínica, enfim. Isso é muito difícil, Renato, porque... desculpa, qual foi a... que outros ganhos, além da questão o treinamento, você tem Sim. orientação, aprende-se muito lá. Como enfim. eu trabalho numa grande rede, essa grande rede ela é muito comprometida com o ensino do médico. Então, a gente está em plena atualização. E é uma grande empresa que existe uma gestão muito firme, um modelo de gestão muito firme, e a gente prima muito pelo conhecimento técnico, pela qualidade percebida e, obviamente, você vai ter um resultado financeiro a partir daí. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo também a essa instituição, porque eu cresci muito. Né? Eles me patrocinaram cursos,
me bancaram um MBA de gestão hospitalar. Sim. E através do hospital, hoje eu tenho um know-how para abrir o meu consultório e ter uma tranquilidade que coisas... infelizmente, quando você é recém-formado, você não tem essa tranquilidade. Você fica muito inseguro, porque no consultório é você e o paciente, não tem mais ninguém. Sim. Você não tem uma instituição por trás para te ajudar. Então, você tem que ter um mínimo de experiência para poder lidar com as situações que demandam, né? Infelizmente. Cara, excelente. E assim, quando é que você percebeu que só a rede, só o lugar que você atuava como responsável pelo UTI não era mais suficiente? Quando é que você se tocou e falou, cara, isso daqui para mim, né, eu preciso ter um plano B, eu preciso pensar em outros horizontes? Quando é que isso aconteceu e por que isso aconteceu assim com você? Renato, eu tenho um viés muito forte para atividade física. Né? Fui jogador de futebol praticamente até os 20, 21 anos de idade. E depois eu fiz a medicina. Então, eu tenho essa questão na veia de atividade física, de movimento, né? E fiz a medicina esportiva por conta disso. E dentro da medicina esportiva, eu comecei a ter uma visão diferente da medicina. Hoje, eu atendo em terapia intensiva o final das doenças, né? As complicações delas. Que é o infarto, é o AVC, é o paciente com neoplasia, é o paciente sequelado de alguma doença. E aí eu comecei a pensar assim, e o outro lado, né? De você prevenir a doença. Porque você coloca lá 2, 3, 4, 5 stents na coronária do paciente e ele volta para colocar o 6º, 7º, 8º, 15º stent e a gente acha que está tudo bem e não está, entendeu? Então você fala, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu preciso voltar e trabalhar com a prevenção, coisa que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. A gente aprende a olhar uma pessoa e só de olhar saber qual é a doença que ela tem e tratar aquela doença, mas a gente não sabe prevenir. E isso me fez abrir um leque, principalmente na área de atuação. Então, eu não consigo fazer isso no hospital. Entendi. Porque a pessoa já chega sequelada para mim. Então, eu preciso ir para o consultório, trabalhar com a educação continuada do paciente, explicar para ele que o básico bem feito é o que vai dar saúde para ele, que a atividade física regular é uma alimentação saudável, por isso também cursando a nutrologia, justamente para trabalhar no pilar da saúde do paciente. Muito legal. E assim, e essa transição, né, esse momento que você pensou, olha, eu preciso, além de atuar aqui no hospital, eu preciso atuar na prevenção, eu preciso partir para uma atuação privada, eu preciso ter meus pacientes, eu preciso... Como é que foi isso? E assim, quais foram as principais decisões que você tomou de consultório? Como é que foi essa transição, esses primeiros passos assim, que você deu? É uma decisão assim um pouco difícil, porque como você vive para uma instituição, você está com todos os seus horários tomados naquela instituição. O primeiro desafio é arrumar como é que eu vou fazer com a agenda, né? Eu queria arrumar um 8º dia na semana, mas não tenho. Então, enfim, tive que abrir mão financeiramente, né, de alguns horários e partir para o consultório. Esse foi o primeiro desafio. E o que me chamou mais atenção nisso tudo é olhar para os meus pares. Eu comecei a ver amigos que são excelentes profissionais, pessoas assim que eu aprendi com eles, e eles estão completamente dependentes do hospital, dependentes daquele dinheiro. E aí você vê, a pessoa viveu a vida inteira, os filhos nasceram, os filhos estão fazendo medicina. E, cara, eu tenho amigos que de 7 noites na semana, ele trabalha 5 noites, fora todos os dias de manhã. Fora todos os dias pela manhã, ele trabalha 5 noites para sustentar a família, sustentar ali os filhos fazendo medicina. E isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Né? Eu quero viver viver
para a medicina e da medicina de uma melhor forma. E eu enxerguei nessa parte da prevenção cardiovascular uma grande carreira. Que, infelizmente, a gente fala pouco sobre prevenção, a gente mais trata as doenças e palia, né, muitas das vezes. E aí você partiu para o consultório. Você que cuida dele, como é que foi essa história do consultório? Como é que foi a decisão de ir para o consultório? Você que organizou isso tudo, como é que foi essa experiência? Eu já tive consultório há mais de 10 anos atrás e desde aquela época, atendendo, né, os seus conselhos, que você sempre me falou, o Renato é um arauto da medicina, né? Que ele falava assim: Márcio, vai chegar um momento que as pessoas com planos de saúde, elas não vão querer ir no médico com plano de saúde. Elas vão querer pagar por uma qualidade que elas não têm. Elas não querem uma consulta de 15 minutos. Então, tudo isso que você me falou, sei lá, mais de 10 anos atrás, 15 anos, é isso que acontece. No meu consultório hoje, eu cobro uma consulta justa, né? Não é uma consulta barata, também não é uma das mais caras, e a maioria dos meus pacientes são pacientes que têm plano de saúde, mas eles preferem pagar por um atendimento que eles merecem. Né? Então, isso foi determinante assim, para eu abrir o consultório. E hoje, como eu te falei, eu tenho um know-how de gestão que me permite abrir um consultório e saber o que eu vou fazer, quanto que eu vou cobrar na consulta, né? Qual é o meu ticket, se eu preciso comprar ou não um consultório, que essa é uma grande dúvida também. Muitas pessoas, infelizmente, acabam comprando o consultório e às vezes não é o momento para comprar. A gente não está falando que não é para comprar, né? Mas tem que saber. Você tem que saber, porque se você está começando, você tem um custo fixo muito alto. Se você compra uma sala, você tem o financiamento da sala e mais o custo fixo alto. Né? Então, hoje, por exemplo, eu alugo uma sala porque eu acho que, do ponto de vista financeiro, é mais vantajoso. Então, são detalhes pequenos que fazem a diferença. Porque quando você começa a trabalhar e vê que o dinheiro não dá, você fica frustrado. Né? Então, você tem que diminuir o custo para ter a maior lucratividade ali e fazer um bom trabalho. Muito legal, assim, a gente aqui, né, por publicar e trabalhar muito esse tema de carreira médica, acaba que a gente tem contato com várias pesquisas, estudos, né, que mostram algumas coisas muito interessantes e até na linha do que você falou. Uma delas é como é que o médico decide pelo consultório. Né? Ou seja, geralmente o médico ele pensa primeiro quanto custa fazer a adaptação do consultório, fazer a obra, o mobiliário, organizar o consultório. Então, ele tem lá, sei lá, 100, 200 paus, vai lá e acha que isso vai ser suficiente para ele, né, montar o consultório dele. E é para montar. Só que ele esquece de fazer a segunda conta, que é a principal, que é onde a maioria escorrega, que é quanto custa manter. Porque é a manutenção que nos serviços que é caro. Né? O que vai fazer é o salário da recepcionista, é o condomínio, é o seguro, é a luz. Então, uma série de coisas que, assim, mês a mês, é isso que acaba fazendo com que ele desanime e desista. Então, não faz um cálculo para ver, como você falou muito bem, o ticket médio, quanto que eu preciso faturar para manter esse consultório, convênio ou não, enfim, né, convênio cada vez mais escasso. Então, essa é uma coisa importantíssima e que a maioria dos médicos, né, não estão atentos. Eu lembro que no passado a gente fez um trabalho para a Febrasgo, né, a Sociedade de Ginecologia, e isso tem mais de 10 anos, e muitas vezes o gineco tomava decisões para comprar um equipamento, né, de análise, de teste, de exame, e ele só pensava no preço do equipamento, ele não pensava na manutenção, nos insumos, quanto custa manter, se o convênio ia pagar aquilo ali para ele de volta. Então, ele se empolgava e comprava equipamento. Né? E hoje, por exemplo, pensando em equipamento, a lógica das indústrias que vendem os equipamentos médicos não é ganhar na venda do equipamento. É como acontece com uma impressora.
né? Você compra uma impressora hoje, todo mundo acha a impressora super barato. Fala, pô, 600 mil reais eu compro uma impressora, excelente. Quando ele se assusta quando ele vai comprar o insumo, né? Então, a estratégia da indústria para manter esse cliente é facilitar a entrada e ganhar no longo prazo na manutenção. Então, assim, isso que você está trazendo, né, são decisões importantíssimas que o novo médico, e o médico, de uma maneira geral, precisa ter em mente, né? Da decisão de comprar ou alugar, né, vale a pena ou não. Essa região, eu tenho o perfil do meu paciente nessa região. Uma outra foi, a gente fez um trabalho para a Sociedade Brasileira de Pediatria, isso também já tem uma década pelo menos, e que assim, um médico, um pediatra muito famoso aqui do Rio de Janeiro, o filho dele também se formou em pediatria, ele foi e deu um consultório para o filho na Tijuca. Isso tem mais de 15 anos, esse case. E, só que assim, a Tijuca, né, a gente que conhece o Rio de Janeiro, deve ser o segundo ou terceiro bairro com o maior número de idosos do Rio de Janeiro. Ou seja, a natalidade, né, o crescimento demográfico estava na Barra da Tijuca e no Recreio. Ou seja, eu como pediatra, né, se eu tenho um pouco de visão em relação a isso, eu vou montar o consultório onde eu estou tendo o crescimento vegetativo lá, onde tem mais crianças nascendo, etc. e tal. Exatamente. Né? E não na Tijuca. Então, assim, claro que não significa que montar um consultório de pediatria na Tijuca vai dar errado. Não é isso, mas você já está indo na contramão do que acontece. Ou você muda o local ou a especialidade, faz geriatria. Né? Então, assim, essas questões, né, de olhar a questão demográfica mesmo, né? Você falou da geriatria, a gente trabalha com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cara, o volume de coisas que tem acontecido, a importância da sociedade cada vez maior, trabalhando cada vez melhor, mas a demanda que tem, a grande oportunidade que se chama geriatria no Brasil. Sim. Né? Então, essa é uma coisa muito legal. E aí você tocou um ponto assim, que eu vejo como uma vantagem grande assim, dessa decisão de estar numa rede ou estar numa corporação organizada, que assim o médico acaba ganhando não só educação, né, informação, conhecimento, mas também essa visão do sistema de gestão. Se ele tiver com a antena um pouco ligado, né, ele vai falar, opa, isso aqui me serve, né, eu posso usar isso em algum momento. Mas no teu caso específico, assim, quando você fez essa transição e foi para o consultório, como é que foi essa questão de você comunicar com o paciente? Né, eu sei que você tem um Instagram, que você é atuante no Instagram. Como é que foi esse primeiro movimento de você falar, pô, agora eu tenho que dar minha cara, agora eu tenho que chegar e comunicar, trazer o paciente? Como é que foi isso? Olha, essa é a parte que eu mais gosto, que eu mais sei fazer. Inclusive, eu queria reclamar aqui com o Sargentelli que ele roubou o meu tema. Que é relacionamento médico-paciente. Eu assisti, foi maravilhoso, né? O Guilherme é brilhante. Mas eu amo relacionamento médico-paciente. Então, Renato, você tem noção, eu trabalho num hospital periférico do Rio de Janeiro e eu dreno os pacientes dessa UTI para o meu consultório. De dentro da UTI. Porque eu tenho uma marca muito forte, que é essa questão do relacionamento médico-paciente. Na verdade, relacionamento com pessoas. Né? Você sabe que eu sou cristão desde berço. E Deus me chamou para a medicina e eu tenho esse viés muito forte de ser usado por Deus. Então, quando eu vou palpar um paciente lá no CTI, não são as minhas mãos, entende? É Deus através de mim palpando aquele paciente. E o paciente ele acaba vendo isso, ele sente isso. E ele muitas das vezes, doutor, onde é que eu tenho consultório? E ele marca a consulta. E não, independente do valor, já tem paciente de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. E eu acho que essa é a marca que deve seguir um médico, o relacionamento médico-paciente. Eu tenho inúmeros colegas que tem receio de dar o telefone para o paciente. Assim, cara, então você está no lugar errado. Sim. Você não é para estar no consultório, vai trabalhar no CTI, que você não precisa dar o seu telefone para ninguém. Então, para você criar uma marca, criar uma rede de pacientes, você precisa ter um bom relacionamento médico-paciente. E falando de consultório, não só isso. Você, no seu livro, você fala, né, no Marketing Médico, que é
do endomarketing, né? Tô certo disso? Isso aí. Que é você olhar para dentro, porque o marketing não é só para o seu paciente, é para quem trabalha com Sim, você também. Então, às vezes você está fazendo tudo direitinho, mas você não cativou ali a tua secretária, sim. né? Ou outro funcionário da sua clínica. Então, todo mundo tem que reconhecer em você uma autoridade, né? E saber que você realmente faz aquilo que prega, e a partir daí a equipe compra aquilo ali que você está querendo passar para o paciente. O paciente é impactado já na porta. Quando ele abre a porta da sua clínica, do seu consultório, ele fala, nossa, aqui é diferente. E aí você engaja o paciente. Porque uma coisa interessante que você fala no seu livro também, Renato, que eu aprendi muito, o marketing, ele é muito importante, porque é fácil você atrair paciente. Agora, fidelizar é difícil. Né? E o marketing, ele te ajuda, marketing médico, né? Ele te ajuda a você fazer isso. Porque hoje, com rede social, eu posso postar um vídeo lá, né? Atendendo um paciente ou vendendo uma coisa que realmente não acontece, e quando o paciente vai lá pessoalmente, ele vê que não é aquilo e nunca mais vai voltar. Só que não volta ele, não volta a esposa, não volta os familiares. Né? Então, a maior parte dos pacientes que vão no meu consultório, eles vão de Instagram, porque eles querem me conhecer, mas são os familiares deles. Estão sempre levando a família, isso é muito interessante. Não, e esse ponto que você tocou é fantástico. Assim. Primeiro, o ponto da relação médico-paciente. Assim, eu sou um entusiasta, né? Por isso que o nome do livro é Marketing Médico, Criando Valor para o Paciente, porque eu acho que assim, esse conceito de criar valor, né? De gerar entrega para esse paciente, de enxergar o paciente além da doença, de enxergar o paciente na sua totalidade, do entendimento do médico que a razão de ser da atuação do médico é o paciente, né? Ele é o ator principal dessa relação. É por isso que tudo isso é feito. Existe a estrutura, existe o conhecimento, existe a entrega. Essa é a tônica de tudo. E que isso não se limita, né, na questão da assistência, que passa pela educação, pela informação, pelo pós, há 20 anos atrás, né, o conhecimento era algo velado, algo encapsulado na mão do médico, né? Então tinha até muitos médicos que ficavam incomodados se o paciente perguntasse alguma coisa. Né, alguma dúvida, olha, eu vi isso aqui, doutor, o que você acha sobre isso? Ele não respondia, ou respondia de uma maneira não muito satisfeita com aquilo ali. Então, esse ponto que você trouxe, né, da relação médico-paciente e do entendimento de que rede social é para atrair paciente, né? Mas o que vai fazer o paciente ser o seu paciente é a relação com ele. E a relação, ela não está restrita à relação do médico com o paciente. Existe todo um entorno. Aí você falou muito bem, o endomarketing, né? Existe toda a equipe envolvida nisso. Ou seja, porque a consulta é intangível. Uma caneca dessa eu te entrego, falo que a caneca custa X reais. Você comprou, levou, vai levar a caneca e pronto. A consulta é intangível, o paciente ele não sabe se ele vai ter o problema dele resolvido. E quando isso acontece, em qualquer área, o paciente tenta tangibilizar a decisão dele. E na saúde, ele tangibiliza no atendimento, na estrutura física, no pós, no Instagram do médico, no site do médico. Ou seja, tudo isso vai compor esse mindset do paciente, fala assim, eu tomei a boa decisão. Né? Eu tomei a decisão certa. Então, isso é fundamental. E a outra coisa que eu sei que você faz muito bem e que eu acho que é legal a gente pontuar aqui é que o paciente, o paciente atual, ele é a maior fonte de novos pacientes. E o colega, né? Porque aí você falou de reputação, de relação com os outros colegas, com outros médicos, é fundamental para essa rede. Porque você sabe, né? Você tem o teu paciente, ele tem outras necessidades, ele tem a necessidade de um urologista. Você tem a referência de um urologista que você confia. E você confia por quê?
Porque você sabe que ele é um exemplo né, de competência, mas também de assistência, de relação médico-paciente, etc. E tal. Então, vamos dizer, esse pensamento, né, de entregar para o paciente, mas entender que o meu colega é importante nessa relação também é fundamental, né, para você gerar esse bolo, gerar esse fluxo contínuo de paciente. Porque assim, atrair é uma coisa, você falou muito bem, manter é outra. Agora, quais foram assim, os desafios, Márcio, que você teve? Porque imagino eu, né, hoje você está bem estabelecido, você tem um volume de pacientes, mas imagino eu, nos primeiros dias, o consultório, não entrou paciente, tem a conta, caramba, será que eu não tenho que voltar? Vou voltar para os horários lá da rede, eu né, vou fazer mais plantão. Como é que foi isso? Assim? Como é que você lidou com essas questões nos primeiros dias? Primeiro a gente precisa migrar aos poucos, né? Você, a vida inteira, dependendo financeiramente de um único local, de um hospital, você não tem como, vou fechar as portas aqui e vou partir para o consultório. Enfim, é um desafio muito grande e, obviamente, você tem um custo fixo muito alto e você tem que fazer isso aos poucos, né? E esse tem sido o meu processo. Mas a minha missão no consultório é uma missão, não é só para dependência financeira no futuro. É mais para estilo de vida de atuação médica. Porque eu meio que cansei de atuar na parte final da doença. Então eu quero alertar as pessoas, tipo assim, eu estou lá no CTI e no meu consultório eu falo assim para elas, eu não quero que você vá para lá, onde eu estou lá. Eu quero que você evite tudo isso. Então, foi uma estratégia de mudança para que eu pudesse tratar melhor meu paciente. Evitar com que ele evoluísse com desfecho, se tivesse alguma doença ou se tem alguma doença. E aquele que não tem doença, que ele não evolua com doença. Né? E o meu combate hoje é justamente sobre a inflamação crônica subclínica, que é uma entidade que a gente está conhecendo há poucos anos, né? E que 80% a 90% das doenças crônicas estão associadas a essa inflamação crônica subclínica, que você não dá sintoma nenhum, o paciente vive muito bem e por dentro ele está todo inflamado, oxidando o seu colesterol, inflamando o seu colesterol, o colesterol se depositando na parede das artérias. E é uma doença que em 60% dos casos a primeira manifestação é uma morte súbita. Entendi. Né? Então quem nunca viu, né? O vizinho, mas o cara 40 anos, não tinha nada, saudável, né? Não era hipertenso, não era diabético, não tinha nenhum fator de risco tradicional, não fumava, mas faleceu. Faleceu porque estava todo inflamado. E essa inflamação está associada a disbiose intestinal, que é uma outra coisa, é uma outra entidade aí que a gente tem estudado bastante, por isso também que desse curso meu dentro da nutrologia, para você tratar a base da doença. Se a gente tivesse assim um novo médico hoje, se você tivesse como aconselhá-lo, dar algumas dicas, né, de como transitar, né, e está se formando, está pensando se vai ou não para os plantões, ou até que ponto vai para os plantões, né? Quais seriam as principais dicas que você daria para ele? O que você fez, de repente, você não faria diferente? Para ele aproveitar o melhor desses mundos, né? Tanto desse ambiente corporativo, que tem as suas vantagens de educação, de uma grana certa e de uma visão de negócios, mas também ter depois uma decisão para ter mais autonomia. O que você poderia dizer para ele? O que você fez de errado, que não faria? O médico recém-formado, ele é muito inseguro. E aí isso limita ele um pouco a ir para o consultório. Porque lá é você e o paciente, né? Como nós falamos. Então, mas o objetivo é você não ficar completamente agarrado ao hospital ou ser empregado de alguém. Você já tem que exercer essa sua autonomia, né,
Porque você é autônomo, você é o seu patrão. Então, você tem que exercer isso assim que você sai da sua faculdade. Então, pega um horário. Hoje você tem vários modelos de negócio dentro dessa questão de consultório. Tem empresas que alugam só um horário. Você tem um paciente naquele mês, por exemplo. Você só aluga aquele horário daquele mês. Você paga por aquele horário. Você não precisa alugar um período inteiro de consultório para ficar vazio, já que você não tem paciente. Mas a minha orientação é: saia um pouco do hospital, já comece já a fazer a sua medicina no consultório. Mas eu não sei o que eu vou ser. Me formei agora, sou clínico. Faça a clínica geral. E aí você vai amadurecendo, porque aquele paciente ali, quando você for um especialista mesmo, uma ginecologista, um cardiologista, um nutrólogo, seja qual for a sua especialização, você já tem aquele paciente ali te seguindo, não só o paciente, mas a esposa dele, a mãe, a sogra, o tio. E aí você vai aumentando a sua rede de pacientes, que eu acho que é a melhor forma de você aumentar, porque é uma coisa interessante, Renato. Quando o paciente entra no meu consultório, eu não conheço, eu sempre pergunto: você está vindo aqui, quem te encaminhou? Não, eu vi você no Instagram. E eu fico meio desconfortável. E o paciente também. É diferente quando você vem indicado de um grande amigo seu. Fui lá, doutor Márcio é maravilhoso, pode ir. Então o paciente já vem solto, já vem relaxado para a consulta, né? Então, essa é a dica que eu dou para os médicos novos, né, que estão se formando. Isso você estava, assim, eu lembro que tem um grande urologista em São Paulo, né, que ele falava uma coisa próxima do que você está falando. Ele falou assim: olha, o médico ele pode estar numa rede, mas ele é o médico, ele tem o paciente. Não importa se ele está atendendo o paciente no hospital ou em qualquer lugar, aquele paciente é dele, ele tem que entender que o paciente é dele. E nesse contexto, já estabelecer essa conexão com o paciente. Ou seja, não importa, eu trabalho na rede, trabalho no hospital, mas eu posso ter o meu Instagram, esse paciente ele precisa saber que eu sou uma marca também, que eu estou ali nesse momento, mas que eu sou um médico e que posso estar em outros lugares, em outros momentos. Ou seja, essa visão de que eu tenho uma marca e essa marca vai comigo até o final da minha carreira como médico, independente se hoje eu estou aqui ou acolá, e que essa marca vai ser mais forte na medida em que essa relação com o paciente se fortalece, porque é o que você falou, né? O maior aliado do médico é a marca forte, a credibilidade que ele tem perante aos públicos, seja paciente, seja os colegas. Então, quando o novo médico, ele começa a entender que, independente de onde ele está, se está no setor público, se está no setor privado, se está aqui ou acolá, ele tem uma marca e que essa marca pode ser nutrida, né, ele está no caminho certo. Uma outra coisa, assim, uma história que não está muito, não está ligada diretamente ao que a gente está falando, mas uma das pesquisas que a gente realizou, apareceu o caso de uma dermato aqui do Rio que atendia numa rede verticalizada, né? A rede verticalizada, ela fazia dermatologia clínica, né? Mas as condições de trabalho dela eram muito ruins. A remuneração era ruim, o volume de pacientes era alto. E aí a pesquisa foi: por que a doutora continua atendendo na rede, né? E a resposta dela foi interessante. Ela tinha um consultório privado de dermatologia estética. E ela falou: cara, ali eu tenho um fluxo de gente que acaba, de alguma maneira, por eu fazer um bom trabalho, drenando, escoando para o meu consultório. Então, você vê, né, como é que existem diversas alternativas, e você colocou muito bem, do novo médico aproveitar pensar estrategicamente, ter um plano, né, não se jogar e falar: você é funcionário ali, eu estou ganhando, né, pelo plantão, tá bom, estou vivendo disso, e depois estourando todo, sem saber, como você colocou, até onde ele consegue levar isso adiante, né? Passa uma vida muito rápida, né, Renato? Passa uma vida muito rápida, e quando o cara fechou e abriu o olho, já está com 50, 60 anos, dependendo do hospital, e não investiu em consultório, não investiu em qualquer outra coisa fora do hospital. Enfim, mas tudo isso
a pessoa depende de um bom relacionamento médico-paciente. Eu sempre forço isso porque ninguém vai marcar uma consulta particular com você se você não tiver um bom relacionamento. Né? E a questão também do pós-venda. Né? Você vende um produto, embora o CFM ele restringe muito essa questão, mas é uma relação de dinheiro. Né? O paciente está pagando para ter alguma coisa em troca. Que é o seu conhecimento, é o seu atendimento. Mas o pós-venda, o pós-consulta meu é melhor do que a minha consulta, ou tão bom quanto. Eu mando mensagem para o paciente, aí, conseguiu marcar, foi na academia, o paciente foi fazer uma cirurgia que não tem nada a ver com o coração, eu mando uma mensagem, se recuperou, está tudo bem, precisa de alguma coisa. Então, o paciente ele se sente acolhido e você estreita essa relação médico-paciente. Então, eu costumo dizer que a primeira droga que o paciente toma é o médico. Se a droga for ruim, acabou o tratamento. Né? E essa relação realmente ela é muitíssimo importante. Muito legal, cara. Olha, porra, a gente podia ficar aqui horas e horas, né, batendo esse papo aqui. Acho que vão ter outras oportunidades. E assim, me diz o que vem pela tua cabeça, que tem coisa nova aí acontecendo, tem alguma novidade aí que você tem para falar, ou como é que tá teus trabalhos, enfim. Renato, assim, cara, eu tenho deixado Deus me usar. Né? A questão da rede social não é para ganhar seguidores, é para levar uma mensagem para o povo. Né? Então, você conhece a minha história, então assim, eu era jogador de futebol, nunca pensei em ser médico. Mas Deus usou uma pessoa uma vez e falou assim, Deus não quer futebol para você, Deus quer medicina. E eu falei, eu vou matar essa mulher. E aquilo ali se cumpriu na minha vida. Então, hoje, com todas as especializações que eu tenho, com tudo aquilo que eu construí dentro da medicina, que Deus permitiu, chegou um momento de eu retribuir isso. E é muito triste para mim ver pessoas que profetizaram na minha vida lá atrás morrendo de doenças altamente preveníveis. Né? Ou padecendo de doenças, de complicações que poderiam ser evitadas. Então, a minha ida para a rede social é nesse sentido de levar uma mensagem que traga transformação para as pessoas. Inclusive, eu tenho vários depoimentos muito bacanas das pessoas mandando mensagem para mim, inbox, falando assim, olha, pô, aquele post, eu voltei para a academia, comecei a alimentação saudável e estou parando de comer besteira. Então, isso eu acho que é muito interessante. Agora, a novidade é Deus vai nos orientando, a gente vai seguindo, né? Legal, então, vamos... Cara, parabéns aí pela tua trajetória, assim, muito bom ter você aqui. Obrigado aí pelo teu exemplo como médico. Eu acompanho a tua trajetória, tenho uma admiração em todos os sentidos, não só na tua competência técnica, mas também no que você acabou de falar, né? Você é um médico que tem propósito. Acho que isso faz toda a diferença na carreira. E aí, assim, como é que o pessoal te encontra na rede social? Olha, eu tenho o Instagram, que é o dr.marciotoledo. Márcio Toledo, legal. E ali ali vê tudo teu. Tudo que eu estou fazendo assim de publicação, de novidade. Muito legal. Márcio, muito obrigado aí pela tua presença. Irmão, cara, um prazer muito grande falar com você. Pessoal, prazer estar aqui mais uma vez. Né? A gente conversou hoje com o Dr. Márcio Toledo. Falamos sobre transição de carreira, atuação do novo médico em corporações, em ecossistemas, em hospitais, como é que ele faz essa migração, até que ponto isso é bom, as vantagens e desvantagens de cada decisão como essa. Agradeço muito a presença de vocês aqui mais uma vez. E para novos episódios e todos os episódios do Universo Doc, você pode encontrar nas nossas redes sociais, né, no @UniversoDoc, no Instagram, no LinkedIn, @UniversoDoc também, YouTube, @UniversoDoc.oficial ou no nosso portal universodoc.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Olá, se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo relevante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse conteúdo. Além disso, você pode seguir a gente aqui e ver todos os conteúdos no YouTube e também no Spotify.